Pessoal, vou mostrar aqui então uma simulação mais realista possível utilizando o Photoshop e um ambiente gerado com inteligência artificial. O que eu utilizaria aqui e recomendaria a vocês é utilizar uma textura bem boa, bem realista da madeira da moldura, né? Obviamente eu vou recomendar a que eu tenho disponibilizo lá no site, que são essas variações aqui, são 5 variações em tons de madeira e 2 tons, uma em preto e uma em branco. Pode ver assim, ó, que elas têm os veios, tá? A textura da madeira, ó. Tô pegando o primeiro modelo aqui, são particulares em cada uma. Vou pegar a segunda aqui para fazer esse comparativo, ó, já tem os veios ali, a textura que compõe os vincos ali são bem particulares em cada uma delas, tá? Por que eu estou dizendo isso? Porque dentro do Photoshop tu pode alterar a tonalidade, tá? A tonalidade, a cor, mas esse modelo de textura dos nós da madeira, esses veios aqui, cada uma vai ter a sua particularidade. Eu vou escolher uma aqui para a gente trabalhar para fazer um teste. Vou pegar essa primeira aqui mesmo. Inclusive ela já está aqui, ó. Eu já tinha arrastado ela para cá. Abro outra aba aqui, dou um Ctrl C e largo aqui dentro. Tá? Aqui ela vem no tamanho natural dela, que é bem grande. Vamos lá. A ideia aqui é criar uma simulação em Canvas, tá? Porque inicialmente essas molduras aqui eu desenvolvi para fazer em vidro. Tá? Considerando que a moldura caixa padrão na parte frontal tem 1,5 cm de frente aqui na borda, por uns 4,5, 5 de profundidade. O Canvas, o padrão dessa moldura do Canvas, aquela canaletada, moldura filete que também chamam, tem gente que chama de moldura flutuante, cada lugar chama de um nome, né? Mas essa moldura para o Canvas ela é mais fina. Normalmente ela tem meio centímetro, né? Ou 5 milímetros. Tem gente que usa um pouquinho maior. Na simulação a gente até deixa um pouquinho maior para aparecer alguma coisa de moldura, para ela não ficar totalmente oculta. Só que a gente precisa ter uma referência de tamanho, né? Que nas simulações, quando cria lá os meus ambientes premium, nos ambientes padrão no 3D que eu disponibilizo no site, já vem uma máscara de grid em 10 centímetros. Pode tomar por base aquela máscara de grid de 10 centímetros para deixar mais ou menos a moldura com aquela espessura que tu quer. Aqui a gente não tem isso. Tá? A gente pode talvez tomar por base esse ripado aqui. A gente tem que procurar algum elemento da cena, analisar a profundidade aqui, como é que foi. Às vezes, por exemplo, essa tomada de câmera aqui é aproximadamente uma lente de 50 milímetros. Pode ver que o primeiro plano aqui não está muito distorcido dessa poltrona, né? Já está alinhado com a poltrona da frente. Se há uma lente, por exemplo, ali uns 14 milímetros, já fica bem mais distorcido. Então a gente tem que considerar esse tipo de coisa. Como a moldura vai ficar lá naquela parede do fundo, a gente tem que ter essa noção mais ou menos. Isso é bem particular, tá? Por exemplo, aqui, ó, deixa eu até puxar para o lado, tem um spot lá em cima, ó. A gente pode tomar aquele spot por base, vamos dizer que ele tem uns 7 centímetros, coisa assim. Essa ripa aqui, ó, visualmente a gente pode entender que essa ripa aqui tem uns 4 centímetros aproximadamente. Então, essa moldura, para deixar ela como um canvas, como ela está da cor da madeira, ela está um pouco ruim de ver. Ela tem que ficar bem fina, tá? Bem estreita. A moldura bem fininha para parecer um canvas. A gente pode simplesmente diminuir ela aqui já e deixar no tamanho do quadro, mais ou menos que tamanho do quadro que a gente vai querer. Para uma moldura canvas, a moldura está muito grossa, tá? Por assim dizer, está muito espessa. Ó, tem que ser bem menos que isso. Então o que eu vou fazer? Vou diminuir mais um pouco ele. Vou diminuir ele mais um pouco. Vamos ver que tamanho ficaria interessante para um canvas aqui. Visualmente, talvez mais um pouquinho ainda. Tipo isso aqui. Vamos ver. Acho que para um canvas aqui já tá ok.
Só que daí agora a gente precisa deixar o quadro no tamanho que eu queria, aquele tamanho que eu mostrei antes, né? E sem alterar a espessura dessa moldura. Então como é que a gente faz isso? Com a camada da moldura selecionada, eu até vou renomear aqui a camada aqui, ó, moldura, para a gente saber que a gente está trabalhando nela. A gente vai aqui no Edit, e nessa opção aqui, ó, que dá para fazer esse atalho Alt Shift Ctrl C. Dá para fazer o atalho, ou tu clica aqui no Content or Scale, a escala sensível ao conteúdo. Com a escala sensível ao conteúdo ativada, tu pode redimensionar essa moldura, que a proporção vai se manter, no caso ali da espessura. A espessura da moldura vai se manter. Vamos trazer ela aqui mais ou menos para onde estava. Deixa o quadro um pouquinho maior. Dá mais um zoom. Ficou uma moldura bem fininha. Já está parecida com o Canvas. Uma vez que a gente definiu aqui a posição do quadro, vamos fazer o seguinte, já vamos corrigir. Vamos corrigir essa parte aqui que sobrepõe o quadro, que é essa área aqui das poltronas. Com a tecla P de Paulo, que é a canetinha, a gente vai criar uma área de seleção aqui só da parte da cadeira, em volta da moldura. Dá para criar uma área até maior se a gente quiser movimentar o quadro, tá? Se a gente quiser movimentar o quadro, dá para criar uma área maior. Vamos pegar aqui desse braço da poltrona, lá para trás. Aqui assim. Clica e segura e arrasta, ele faz a curva. Pode pegar uma área maior, se tu quiser mover o quadro depois. E vamos deixar todo o braço da cadeira por cima do quadro. Acho que se eu clicar aqui direto, arrastar e fazer uma curva, ele não vai fazer a curva certo. Eu vou fazer uma área menor. Vamos criar uma curvinha aqui. Vamos pegar aqui de perto aqui. Aí, aqui. E aqui. Deu, aqui fechou. Clica com o direito, Make Selection, Enter. Ctrl J, criamos uma camada extra. Já larga ela lá por cima da moldura. Ó, já sobrepôs a nossa moldura. Aqui vai ser a mesma coisa, exatamente a mesma coisa. Vai lá na camada base, com a canetinha, já vamos selecionar uma área até maior aqui. Aqui. Vamos fazer essa curva. Bem suave. Clica, segura, arrasta para fazer a curva. Segue a curva um pouquinho para baixo. E agora vamos fechar aqui essa área aqui, para largar por cima. Fechou. Clica com o direito, Make Select ou Enter, Ctrl J. Já arrasta lá para cima da moldura. Arrastou lá para cima. Essas duas camadas aqui já vão dar um Ctrl E. Essas duas primeiras Ctrl E. Quiser nomear ela aqui, ó. O que a gente pode chamar aqui? Cadeiras, que seja. Cadeiras. Agora elas ficaram por cima do quadro. Vamos criar agora as áreas de seleção para o quadro, para botar a fotografia dentro. Antes a gente pode fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar essa moldura. Vou te mostrar agora como pode trocar o tom dela, se tu quiser. Vou pegar essa moldura, Ctrl Shift A, é um atalho para a gente abrir o Camera Raw aqui. Deve ter aí, de qualquer forma, é só uma edição. Tu vai fazer uma edição diretamente na camada da moldura. Basicamente é isso. Olha aqui, a gente pode trabalhar na temperatura, deixa mais frio, deixa mais quente, fica bem mais vivo. Ó. Pode trabalhar aqui no Hue, aqui o Tint. Também deixa mais avermelhada, deixa mais amarelada. Tá?
Trabalha obviamente na exposição, deixa mais claro, deixa mais escuro, contraste, mais branco, mais preto, menos preto, tudo isso aqui tu pode trabalhar para trazer a moldura para uma cor mais desejada. Claro que daí é aquilo que eu tinha dito lá antes, no começo. As texturas, os veios da madeira vai manter, tu só altera a tonalidade, tá certo? Vou cancelar que eu não vou mudar ela por enquanto. Vou ter que usar um tom mais claro aqui para aparecer, né? Mas eu vou mudar depois disso, não precisa ser agora. Vamos criar a área de seleção. Para criar a área de seleção, primeiro vamos desligar a parte das cadeiras ali de cima, para ficar visível para nós aonde que está a área da moldura. Eu vou segurar o Alt e clicar aqui no olhinho aqui da camada da moldura para deixar só ela selecionada, para facilitar a minha seleção. Vamos fazer essa seleção ali com a tecla P, da mesma forma. Tecla P, clica no cantinho onde está no limite dos quadriculados ali, ó, onde fica no limite por dentro da moldura. Vai no outro canto a mesma coisa. Aqui. Essa bordinha escura aqui eu vou até deixar assim. Vamos fazer por dentro dela. Aqui. Aqui. E fecha lá embaixo. Fechou? Clica com o direito, Make Selection, Enter. E agora a gente tem que ir na camada de baixo. A gente tem que selecionar a camada de baixo que tem alguma informação dentro. A camada da moldura não tem informação dentro. Aí não vai funcionar. Então na camada de baixo a gente vai dar um Ctrl J. Tá? Tem um Ctrl J, segura o Alt, vou clicar no olhinho, fica só ela para te ver o que foi. Ó. A gente duplicou essa camada aqui de baixo, com essa área de seleção. Feito isso, dá 2 cliques na camada, vem no Color Overlay. Vamos considerar um fundo escuro da moldura, da madeira. A madeira é um tom alaranjado aqui, amadeirado, né? Vamos deixar aqui um tom amarelado, um alaranjado. Vamos passar aqui por uma parte bem escura, ó, um marrom bem escuro. Então, ok. Agora sim, ó, clico com o direito, rasterizo. E o que eu vou fazer? Eu vou dar um Ctrl J, já vou até botar, vou nomear ela aqui, para ficar mais fácil de entender. Ó. Fundo, moldura. Para a gente saber o que é. Vou dar um Ctrl J. Essa aqui vai ser a foto. Essa vai ser a camada da foto. Como ela vai por dentro do canvas, a gente vai deixar um espaçamento mais ou menos da espessura da madeira. Tá? Um pouquinho menos. Então vou dar um Ctrl T e vou reduzir aqui mais ou menos na espessura da madeira. Segura o Shift, arrasta para cima e vamos deixar aqui ó, uns 5 ali, ó, 5 pixels. Tá vendo? Tem 5 quadradinhos, uns 5 pixels de cada lado. 5, 5. Isso não vai ficar meio estreito demais isso aqui. Vamos deixar 4. 1, 2, 3, 4. Esse aqui mais um. Qualquer coisa que a gente pode editar depois, tá? Isso aqui não é definitivo. Isso aqui é bem tranquilo. Segura Shift. Tá, vamos dar um Enter aqui. Agora essa camada, vamos dar 2 cliques e vamos trocar a cor dela para a gente não confundir, né? Essa sim a gente pode botar lá um verde limão, lá um bem chamativo. Clica com o direito e rasteriza. Ó, é isso aí, ó. Essa é a camada da foto que fica por dentro do canvas. A parte de cima lá ficou muito afastada. Então a gente dá um Ctrl T, por isso que eu disse que é fácil de ajustar. Ó, e vai lá e vamos subir um pixelzinho para cima. 1 ou 2. Vamos ver se um já está bom. Depois com a foto no lugar talvez é mais fácil de ter essa percepção. E ainda tem um recurso aqui, se a gente achar que a moldura está muito grossa, tá?
Dá para fazer um ajuste fino aqui, ó, com a tecla M de Maria, a gente faz uma seleção aqui, tá? E tira um pixel aqui dessa moldura, se quiser. Ó, aqui está no limite dela, baixa mais um, dá um delete. Opa! Dá um delete na camada da moldura, eu estou com a camada da foto selecionada. Na camada da moldura, dá um delete. Viu? A gente deixou a moldura um pouquinho mais fina, na parte de cima. Tá. Se quiser, a gente pode fazer esse tipo de ajuste. Bom, feito isso, são ajustes, tá? Agora é aquela questão assim, ó, que é do capricho, tá? Na parte de baixo eu nem vou fazer porque vai ficar oculto pelas cadeiras, mas na parte de cima eu vou fazer um negócio aqui. Agora a parte, eu posso até ligar as cadeiras, ó. Ligar a câmera das cadeiras para ocultar a parte do quadro ali. Um detalhe que é um capricho, que é bem particular. Por exemplo, se a gente quiser, a gente pode pegar o tecla E, que é da borrachinha. Tá bem grande minha borracha. Deixá-la bem pequenininha a borrachinha. Estou na camada da moldura, né? Estou na camada da moldura. Opacidade eu vou lá botar no máximo. E o hardness aqui eu vou botar aqui nos 60 mais ou menos. E aí eu venho na câmera da moldura, deixo a borracha bem pequenininha, e eu vou apagar só esse pixel do cantinho aqui, ó. Ó, só um pixel do cantinho da moldura. Dá para apagar um pouquinho mais. Vamos lá no outro lado, vamos fazer a mesma coisa. Você pode ver que a quina está bem viva, está bem quadrada. Então, se quiser, tu pode apagar só aquele cantinho, acho que aqui foi até demais. Só um pouquinho daquele cantinho lá, que vai dar uma sensação de arredondamento, tá? Que vai fazer esse realismo como se fosse uma madeira chanfrada. E a mesma coisa o canvas também é chanfrado no cantinho. Ele não tem esse ângulo de 90 graus aqui, reto. Ó, a gente dá uma apagadinha só no cantinho dele lá, para quando tu afastar a câmera, ele fica arredondadinho, ó. Ele fica chanfrado. Pode ver que o lado esquerdo tá e o direito já está quadradão, já está em 90 graus. Então a gente faz isso aí. São caprichos, tá, gente? Para deixar a coisa mais realista para a tua simulação. Vou pegar uma fotinha de teste. Uma que eu adoro, sempre uso ela para exemplificar. Vamos largar ela dentro da nossa área verde aqui. Uma área verde dentro da outra. Eu gosto sempre de deixar transpassar um pouquinho da borda para não correr risco de ficar um pedaço fora. Vou aumentar ela um pouquinho em cima. Ajusto aqui na setinha do teclado e dou um Enter. Agora a gente eu gosto de rasterizar para ocupar menos espaço aqui na memória. Rasteriza. Clica com o direito e Create Clipping Mask. Padrão, né? Já está semi-pronta a nossa simulação, né? Já está semi-pronta. Agora, o que eu costumo fazer aqui? Primeira coisa, tá? Como vai ser um canvas, isso também é capricho meu, tá? A gente coloca um material aqui, uma máscara, para simular esse canvas. Digamos que tu vai fazer um crop, tu quer fazer um crop na tua simulação, deixar bem próximo, assim, para tu postar. E aí tu quer que apareça até a texturinha do canvas ali do tecido. Tem como a gente fazer isso. Se tu adquirir algum ambiente meu que tenha quadro em canvas, e isso tu pode ver dentro do produto, lá no site, nos ambientes que tu vai passando a fotinho do produto para o lado, tu já vai saber se é um quadro canvas. E aqui eu tenho um exemplo para te mostrar. Ó. Isso aqui é um quadro canvas. Visualmente lá no site tu já vai perceber que é um quadro canvas. Olha a foto que está aqui, ó, por acaso. E aí, dentro desse projeto em PSD aqui do Photoshop, quando tu for adquirir o ambiente lá, já compra ele, tu já vai ter um ambiente para trabalhar. Se tu já tiver ele, mais fácil. Se tu não tiver, tu compra ele lá para fazer a simulação. E olha aqui quando tu abre ele, olha nas camadas aqui, ó, tem uma camada aqui escrito Canvas. Vem nele, dá um Ctrl C
volta lá, essa moldura nem preciso mais, vamos fechar ela. Volta lá no projeto que tu está fazendo, dá um Ctrl V. Vamos ver, cadê o canvas aqui, Ctrl T. Ó, tá aqui o canvas, ó. Até para diminuir ele um pouquinho. E vou dar um Enter. Ele já está até configurado, tá? Olha aqui como é que ele veio. Ele já veio com uma camada, com modo de mesclagem, com hard light aqui, que é o que ficou bom, com opacidade de 20%, que é o que para mim ficou bom lá. E olha aqui como é que ele é. Tu desliga e liga o canvas. Na vegetação tu nem percebe tanto, tá? Lá no céu, onde já tem uma área em branco, tu já consegue perceber mais, ó. Pode ver quando liga e desliga. Ó. Aí nós vamos forçar isso aqui para ficar mais fácil de compreender. Olha aqui, eu botei 100% a opacidade. E isso aqui tu regula a opacidade e tu deixa o quanto tu quiser aqui que transpareça. Ó, 25%, deixa um pouquinho mais marcado. E aí ele vai marcar na foto, ó, a textura do canvas, tá? Eu vou manter nos 20%. 21 aqui. Para não forçar muito. É isso aí, tá? Feito isso, o que eu sempre digo, né, e oriento, para não postar um painel de LED dentro de uma moldura, que é o que eu mais vejo em simulação por aí. Aquela foto acesa, né, que parece uma TV de LED. Eu sempre coloco uma camada aqui de ajuste para fins de ajustar esse tipo de coisa. Tá? O mais básico, que tem coisas mais aprimoradas, mas o mais básico é trazer uma camada de brilho e baixar um pouco o brilho. Tá? Deixa eu dar uma olhada aqui. Ah, tá, ela não está por cima. Vamos pegar tanto a camada de brilho, tá? Essa camada de brilho, quanto a de canvas, clica com o direito, Create Clipping Mask, para ficar todas elas por cima da nossa camada base lá da foto. Ó. Daí elas aplicam só em cima. O canvas está só ali em cima e a camada de brilho também. Ó, simplesmente colocar uma camadinha de brilho e reduzir, já não fica tão escancarado aquele painel de LED. Tá? Outra que também eu costumo usar e é interessante, às vezes a gente colocar, dá para compensar isso aqui, para não deixar tão... Quando a gente imprime a foto e instala no ambiente real, não fica aquela nitidez absurda que é uma foto digital. Ela vai para um quadro, fica numa parede de uma casa, de uma residência, e tu tira uma foto disso. Isso não vai ter aquela nitidez e aquela definição de cores e contraste como se fosse um arquivo digital. Então a gente pode dar aqui, ó, dar uma lavada aqui na cor, ó, pega aqui no gama, puxa um pouquinho, dá uma trabalhada no offset, se quiser aqui, ó. Ah, vai depender do ambiente, o que tu está buscando. E aí tu dá esse ajuste para deixar um pouco mais real. Tá? A exposição, baixa um pouquinho da exposição lá também, para não ficar tão vivo. Menos 0,15 aqui, deixa eu ver como é que fica. Isso aí, ó, tá interessante, tá? Já tá interessante. Sim, gente, dá um trabalhinho fazer uma simulação realista, mas isso aqui, com o tempo e com prática, vai ser cada vez mais rápido. Até porque tu aproveita muita coisa. Essas camadas aqui, tudo tu aproveita. Quando tu vai abrir outra simulação, tu salva esse projeto, copia essas camadas aqui, vai fazer um outro projeto em Canvas, tu leva tudo isso daqui para outro projeto. Ó. Todas essas camadas aqui. Basicamente só cria a área da foto. Tá? E faz o ajuste da moldura. Então isso aqui é coisa que tu não precisa fazer toda a vez. Tá certo, gente? É isso aí, ó. Em relação à fotografia e tudo ali, é isso. O que eu vou fazer aqui para dar uma destacada nessa moldura é alterar essa coloração dela. Realmente ela tá com a cor muito parecida. Eu vou
subir um pouquinho da exposição dela. Deixar ela bem clarinha. Aqui ela já destacou mais, ó. Já ficou mais interessante. Claro, a gente está fazendo dentro de um ripado, né? Então isso prejudica um pouco essa questão, né? Vamos criar uma sombra para essa moldura. A sombra basicamente vai pegar... vamos fazer uma observação aqui da luz que vem da esquerda. A projeção de luz a gente pode já imaginar até pelo ripado, pelas cadeiras. Olha aqui o ripado, como é que vem a sombra. Ó. Vai pegar ali do lado direito, obviamente. E um pouco para baixo, tá? Porque a gente sempre considera que vem mais luz de cima do que de baixo. Então a luz vem de cima para baixo e aqui vai ser da esquerda para a direita. Por exemplo, eu pego a camada da moldura, vou dar 2 cliques nela, vou ligar os Drop Shadows aqui, tá? E vou dar aqui nesse Drop Shadow aqui, por exemplo, uma distânciazinha maior. Vou montar a opacidade no máximo para vocês entenderem. Olha aqui, ó, conforme a depender da distância que eu vou dar, olha como é que é a sombra. O limite, o máximo que a sombra consegue atingir é esse tamanho ali. Porque a moldura, vou selecionar só ela, a moldura ela é muito fina, ela é muito estreita. Então, por isso, ela não vai conseguir gerar uma sombra muito grande. Esse é um fator que complica às vezes para a gente fazer uma sombra maior, mais estendida, certo? Então o que acontece? Dá para fazer com ela? Dá para fazer com ela. O que eu faria aqui, nesse caso? Eu ia pegar essa moldura, dou um Ctrl J nela, vou pegar lá de novo esse fundo aqui, vou dar um Ctrl J também, e vou arrastar lá para cima igual eu fiz antes, tá? Se vocês quiserem, dá para fazer dessa forma também. Aí aqui eu vou ter este fundo, tá? Com essa moldura aqui que eu fiz uma cópia. Esses dois aqui. Vou dar um Ctrl E nesses dois, vai ser uma coisa só, tá? Agora vocês vão ter uma visualização da sombra melhor e a gente pode fazer uma sombra bem mais estendida, como eu estava dizendo. Ó, se a gente ligar ela aqui, ó, olha, ela fica do tamanho que eu quiser aqui, ó. Vou botar aqui. Ó, olha lá, ó. Porque agora ela é um objeto bem maior. Então, digamos, eu tinha deixado acho que 7, 8 pixels. Vamos deixar aqui, ó, 10 pixels aqui, ó. 11 pixels. 11 pixels, tamanho 5. E a opacidade estava em 4. 26. Esse tamanho, deixa eu botar um... Quanto menor aqui esse tamanho, mais marcada fica a sombra, tá? Essa é a função desse size aqui. Quanto maior, ela fica mais difusa. Vou deixar num 5. Aqui, ó, agora a gente tem uma percepção melhor da sombra, por causa que a moldura está ali junto. Digamos que era isso, tá? A sombra é isso. Vamos rasterizar. Se está pronta, pode rasterizar. A gente pode fazer simplesmente uma seleção agora aqui, ó, com a tecla W por cor e seleciona essa área aqui dessa sombra que a gente criou. Dá um Ctrl D para tirar. E já funciona, tá, gente? Já funciona. Ó. Ela vai sobrepor a outra moldura. A gente pode até desligar a outra moldura, porque a gente já tem essa daqui em cópia. Essa daqui eu posso tanto deixá-la só como sombra, eu posso já considerá-la moldura também. Já vem moldura e sombra junto. Ó. Tá? Se quiser, só renomeia ela ali para sombra. Tá? E, gente, é isso. Tá? Essencialmente está pronta
a nossa simulação. E a gente vai querer, vamos trazer outra foto para cá, é aquela velha história. Vai lá e busca uma outra imagem aqui, larga ali. Arrasta a foto aqui para o meio. Se for o caso, dá para arrastar lá para a camada também, lá direto. E aqui a gente vai trazendo ela até embaixo, ficar próximo da outra foto. Eu gosto de rasterizar ela. E ela já se acomodou por cima da outra foto. Já recebeu os ajustes das camadas de cima, já recebeu o canvas da camada do canvas, olha, ó, o canvas marcando. Ó. E aqui tu bota quantas fotos quiser para fazer essas simulações. Peguei uma moldura para moldura caixa para fazer em vidro e eu acabei fazendo uma simulação em canvas. E se a gente quiser fazer em vidro isso aqui, ao invés de canvas, a gente pode aproveitar praticamente tudo isso aqui. A gente pode pegar essa camada que já está com a sombra, ó, moldura e sombra juntos. O que a gente faz? Vamos pegar e aumentar a espessura dessa moldura, né? Porque para o canvas é aquele 0,5 mm, 0,6 mm. E para moldura caixa, o frontal da moldura vai ter uma espessura de 15 mm mais ou menos, né? 1,5 cm. Então a gente vai dar um Ctrl T aqui. A gente aumenta essa moldura. Acho que isso aqui mais ou menos está bom. Enter. E aqui a gente já tem uma base. Ó. Por aqui a gente já tem uma base de quanto que ficou. Eu acho que é mais ou menos isso aqui. Ó. Mais ou menos isso que a gente precisa. Tá? De espessura. Só que a gente precisa deixar ela do tamanho que estava agora. Né? Sem mexer na espessura. O que a gente faz? Vai lá no Content or Scale. Escala sensível ao conteúdo. E agora a gente vai reduzir novamente para deixar no tamanho que estava. Aí, é fácil ou não é? Vamos deixar ela aqui, mais ou menos o tamanho que estava. Aí já veio com sombra, com tudo. Tá? O que a gente vai fazer agora? Deixa eu voltar para a moldura. Ó, moldura vidro aqui, vamos dizer. Só que aqui a gente não vai ter canvas. Esse fundo de moldura aqui, não precisa mais. A foto basicamente já está ocupando o espaço que tinha que ocupar. O que a gente poderia fazer, tá, é criar uma área de seleção e fazer uma sombra interna para esse lado da moldura, tá, para aparecer um pouquinho de sombra aqui por dentro. Tá. E, obviamente, um reflexozinho, né, de onde a gente tira um reflexo? Lá dos meus ambientes. Vamos voltar lá naquele lá, ó. A primeira camada dele aqui, ó, é o ambiente sem quadro, onde vai ter todas as camadas aqui que acompanham. E aqui dentro a gente vai ter uma de reflexo, ó. Essa aqui. Vou renomear ela antes. Reflexo. Ctrl C. Vai para lá. Ctrl V. E o reflexo a gente joga junto lá embaixo no Clipping Masking das fotos. Obviamente, o modo de mesclagem para ele. Vou botar aqui um soft light bem baixinho. Tá? Isso aqui a gente pode ajustar, fazer. O que eu gosto de fazer no reflexo é enfatizar as áreas claras, tá? E pegar um light, de repente, aqui é até mais interessante. Enfatizar as áreas claras e reduzir as áreas escuras para ficar mais próximo do reflexo real. Deixa eu baixar aqui.
Ó, isso aqui já fica interessante, ó, no lighting em vez do overlay. Já deu um reflexo interessante aqui. Tá, quiser marcar um pouquinho menos, bota aqui uns 12%. Tá? Lógico que não vai ser o reflexo real da cena, né? Não deveria ter um pedaço de cadeira aqui, mas é uma coisa tão sutil, né? A gente só quer mostrar que tem um reflexo ali para trazer esse realismo. E é isso, ó. Aqui já dá para a gente considerar também uma simulação real, tá? No vidro e no canvas, com muita facilidade. Eu vou voltar lá naquele canvas para ajustar esse tamanho aqui, ó. Vamos clicar na foto, vamos Ctrl T e vamos subir um pixelzinho aqui. Segura Shift, sobe um pixelzinho aqui. Acho que já está mais interessante agora. Aham. Isso aí. Canvas e vidro.